Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação nesta sexta-feira, dia 24 de novembro. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Espetáculo de dança será realizado em Mineiros. Calor vai piorar. Efeitos do El Ninho serão mais extremos em dezembro e início de 2024. Prefeito Naishoitan Leite se entrega à polícia após atirar pelo menos 15 vezes contra a ex-mulher e o namorado dela em Iporá. Polícia Rodoviária Federal realiza apreensão milionária de iPhones contrabandeados na BR-153 em Tumbiara. Brasil não tem novos casos de sarampo há 74 meses. Caso Daniel Alves, MP da Espanha pede 9 anos de prisão por estupro. Senado quer votar a pauta econômica IPEX antes da COP 2028. Goiás terá mais de 6.000 casas em programa do governo federal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de sexta-feira chuvosa para você aqui de Mineiros e de toda a região. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, enquanto 2023 caminha para ser o ano mais quente já registrado na história, a previsão é que o pior ainda vai chegar. Segundo pesquisadores climáticos, dezembro deve ser ainda mais quente e seco que os últimos meses, com temperaturas extremas que devem ser sentidas também no início de 2024. A culpa, como esperado, é a intensificação dos efeitos do fenômeno El Ninho, que ocorre com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A conclusão é dos cientistas da Academia Brasileira de Ciências durante a conferência Crise Climática e Desastres como consequência do El Ninho 2023-24, impactos observados e esperados no Brasil, realizado no último dia 16. Para o período é esperado um grande aumento da seca do centro da Amazônia e no interior do semiárido, regiões que já sofreram bastante com estiagem devido ao El Ninho. Para piorar os efeitos do fenômeno se somam a devastação causada pelas mudanças climáticas recentes que tornaram os últimos anos mais quentes que o esperado. Os cientistas afirmam que o Brasil enfrenta desafios específicos com a chegada de tempestades e calorão, principalmente porque parte da população do país vive em áreas de risco. São mais de 3.000 quilômetros quadrados de áreas sob risco de desastres climáticos, o que coloca o Brasil entre os 10 países com mais áreas afetadas por deslizamentos de terra. Para enfrentar problemas tão grandes, é preciso criar protocolos para períodos de grandes chuvas, com reservatórios de água e ações de deslocar populações em áreas perigosas antes da chegada de tempestades. 6h40. E o Ministério da Fazenda afirmou ontem que a reforma tributária não justifica a elevação do ICMS para 19,5%, como anunciado pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná. O texto da reforma prevê que a arrecadação do ICMS entre 2024 e 2028 servirá de base para a distribuição do IBS, o novo imposto estadual, entre 2029 e 2077. A Fazenda, no entanto, aponta que há uma trava que determina a redução do imposto caso a carga pós-reforma exceda a média de 2012 a 2021. Segundo a pasta, a reforma garante autonomia aos estados para fixar o IBS abaixo ou acima da alíquota de referência. Se o estado julgar que a sua arrecadação entre 2024 e 2028 não reflete a sua participação histórica no ICMS, pode elevá-la. 6h41, PEC aprovada no Senado não reduz o poder do STF. Quem vai contar essa história em detalhes é Norberto Notari.
Proposta de emenda à Constituição que limita decisões dos tribunais superiores não reduz poderes do Supremo Tribunal Federal. A afirmação é do mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, Antônio Carlos de Freitas Júnior. O especialista entende que a mudança significativa que pode ser vista é que um único magistrado não poderá cassar decisões do presidente, da Câmara e do Senado. Entretanto, qualquer movimento necessário em relação a uma determinada análise, a mesma pode ser avaliada pelo colegiado. Nesta semana, o Senado aprovou a medida em meio à tensão entre o Legislativo e o Judiciário. Na opinião do especialista em Direito Constitucional, Antônio Carlos de Freitas Júnior, é equivocado dizer que a PEC limita o STF. Não tira mais nenhum centímetro de poder do Supremo Tribunal Federal, do órgão jurisdicional, do órgão do Poder Supremo Tribunal Federal. O que você tem é uma redução do exercício individual pelos seus ministros. Isso sim, você teve uma limitação substancial do exercício do poder do STF individualmente pelos ministros e também no tempo. Tem dois vetores que essa PEC afeta. Quantitativo, ou seja, esses poderes do STF continuam a ser exercidos, mas precisam ser exercidos por maioria absoluta dos seus membros. E no tempo, essas vistas eternas, as decisões provisórias eternas. De acordo com o mestre em Direito, a medida promove segurança jurídica ao país. Lutar e procurar a segurança jurídica é um critério, é um requisito fundamental para aumentar investimento externo, para aumentar conforto da iniciativa privada de investir e assumir riscos, criação de emprego, geração de riqueza. Então, ao fim e ao cabo, é importante perceber que toda vez que você racionaliza o processo, que você melhora a expectativa do jurisdicionado, do cidadão, das empresas, do mercado, do senhor, da senhora, em relação ao direito, em relação à jurisdição, você está melhorando o ambiente institucional, melhorando aí a expectativa, facilitando as relações sociais e comerciais a serem feitas, facilitando o investimento, facilitando assumir riscos. A PEC agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. E o prefeito Nassoitã Araújo Leite se entregou à polícia após atirar contra a ex-mulher e o namorado dela em Porá, no oeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, Nassoitã invadiu a residência com uma caminhonete e atirou pelo menos 15 vezes contra o quarto onde a ex estava com o namorado. Pelas redes sociais, o prefeito disse que está à disposição da justiça. Me apresento neste momento às autoridades policiais de forma espontânea. Irei colaborar com a justiça em tudo o que for necessário, disse ele. Em nota enviada, enquanto o prefeito estava foragido, a defesa alegou que não houve qualquer intenção naquela ocasião ou em qualquer outra de atingir a integridade física de quem quer que seja. A invasão aconteceu na madrugada do dia 18 deste mês e o prefeito fugiu logo após o crime. A justiça determinou a prisão de Nassoitã no mesmo dia do crime. O governador Ronaldo Caiado afirmou ontem que pretende aumentar a alíquota padrão de ICMS para 19%. A ação, como justifica o governador, seria uma reação às perdas de arrecadação que serão causadas pela reforma tributária. Atualmente, a taxa está na casa dos 17%. Conforme Caiado, a decisão foi tomada nesta quarta-feira e será enviada à Assembleia Legislativa de Goiás. A medida se soma à iniciativa de 6 governadores do Sul e do Sudeste que, na noite de segunda-feira, divulgaram um comunicado que também vão pedir aumento nas alíquotas. O objetivo, segundo o comunicado, é recompor a tributação estadual no curto prazo e neutralizar as perdas potenciais com a futura distribuição do produto arrecadado com o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Na tarde da última quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal efetuou uma apreensão de 255 iPhones importados ilegalmente na BR-153, em Tumbiara, na região sul de Goiás. Os dispositivos dali avaliados em aproximadamente R$2 milhões foram encontrados ocultos em um compartimento secreto de um veículo que saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Goiânia. A ação policial teve início quando os agentes abordaram o veículo após flagrarem o motorista utilizando o celular enquanto dirigia. Durante a inspeção foram descobertos os iPhones escondidos, configurando um caso de contrabando de grande porte. O condutor, um homem de 43 anos, admitiu que receberia uma quantia de R$5 mil para entregar a mercadoria a comerciantes das cidades de Goiânia e Brasília.
Diante disso, as autoridades detiveram o motorista e o veículo foi apreendido e encaminhado à Receita Federal em Goiânia. A economia do estado cresce e número de vagas de empregos aumentam em Goiás. Confira os motivos desse aumento nessa matéria de Sabrina Monteiro. O crescimento econômico de Goiás, divulgado pelo governo, tem influenciado a taxa de desocupação e resultado em mais pessoas empregadas. A nossa economia tem tido um bom desempenho esse ano, principalmente pelo setor de serviço, que tem tido um desempenho acima da média nacional. Isso reflete diretamente no mercado de trabalho goiano. Então, a gente, nesse terceiro trimestre de 2023, a gente atingiu o maior número de ocupados. Então, são cerca de 3,8 milhões de goianos ocupados, no mercado de trabalho goiano. E isso também reflete na taxa de desocupação. A criação de novas políticas públicas tem sido decisiva para ampliar as oportunidades de emprego no estado. Isso também é um reflexo, das políticas públicas do estado goiano de trazer uma melhoria no ambiente de negócio goiano, Por exemplo, quando a gente tem os índices de violência bem abaixo do que era anteriormente. Então, isso, dá uma segurança para o comerciante ficar aberto mais tarde, dá uma segurança para o goiano sair também, Então, dessa forma, a gente movimenta mais a economia. Se você quer ingressar no mercado de trabalho, não tem qualificação profissional, você tem um curso gratuito, gerido pela Universidade Federal de Goiás, e você recebe uma bolsa qualificação. Você recebe R$250 por mês para fazer essa qualificação profissional. Mas se a ideia da pessoa é empreender, é montar seu pequeno negócio, nós temos o crédito social. Crédito social, você faz um curso de qualificação profissional na área de empreendedorismo, na área de bolos e massas, na área de salgados, na área de beleza, que está muito em moda, massagem, cabelo, maquiagem, manutenção predial, a profissão que você quiser empreender, você faz o curso e recebe até R$5 mil para comprar todos os itens necessários para você montar um negócio. Você acha que tem mais vagas disponíveis? Tem, Falta pessoas para isso, Acho que por conta de mais oportunidades, por conta da melhora mesmo, de oportunidade mesmo de emprego. Tem várias oportunidades para pessoas que estão procurando ficar fixo, mas não acha nem para fixo nem para temporário. Acho que qual é a maior dificuldade, a qualificação, o pessoal pede com qualificação? A exigência que está muita, porque eles sempre pedem experiência e a maioria não tem, por causa da falta de oportunidade. Se não tem oportunidade, não vai ter experiência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no terceiro trimestre de 2023, a taxa de desocupação chegou a 5,9% no estado de Goiás, o menor índice desde 2014. O Vander Tavares, gerente-geral do Cicobi no Centro-Oeste, conta pra gente aqui no Shopping Galo, em Goiânia, que a busca por mais profissionais aumentou. Nós aí nos últimos 2 anos crescemos aí, o Cicobi Centro-Oeste BR, ele cresceu o dobro de agência. E com esse crescimento também nós precisamos também do dobro de profissionais, Então nós contratamos aí o dobro de gerentes, assistentes, profissionais do caixa para poder trabalhar com a gente. Então, esse crescimento acompanhou também a quantidade de profissionais que nós precisamos. O gerente da empresa explica quais os requisitos essenciais na hora de avaliar um candidato para a vaga. Às vezes a pessoa ela tem muitas habilidades, mas e o desejo e a vontade de trabalhar, Então, a gente analisa, aliado também à boa qualificação profissional. E isso a Kellen, pelo visto, tem de sobra. Ela foi contratada há 7 meses por Vander. A colaboradora demonstrou vontade de evoluir muito na área. Crescer cada vez mais. Eu entrei aqui como caixa, sou assistente de tesouraria e estou concorrendo a assistente de negócios agora. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50 agora. Réu pelo crime de estupro, o Ministério Público da Espanha pediu nesta quinta-feira a condenação de Daniel Alves a 9 anos de prisão pelo crime cometido em dezembro passado em Barcelona.
Sem data marcada, o julgamento pode acatar a pena. O órgão também demanda uma indenização de 150 mil euros, 799 mil reais para a vítima caso seja condenado. O lateral, que teve 3 pedidos de liberdade negados, vai aguardar o julgamento na prisão onde está sob mandado de prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro deste ano, quando a denúncia de violência sexual de uma mulher de 23 anos veio à tona. Ocorrido em Barcelona, o caso é julgado pela Justiça Espanhola, que define uma pena máxima de 12 anos para o crime de violação sexual. Daniel Alves nega o caso e a defesa alega que as relações foram consensuais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51 e o mercado físico do boi gordo mantém-se com preços firmes, destacando-se algumas negociações acima das referências médias, conforme analisado por Fernando Henrique Iglesias, analista de consultorias de safras e mercado. Os frigoríficos, buscando manter escalas confortáveis, enfrentam o desafio da alta demanda por carne bovina no último semestre do ano, impulsionada em parte pela entrada do 13º salário na economia. Nesse cenário, a oferta continua sendo uma preocupação, com as pastagens severamente desgastadas no centro-norte do país, o que leva a indústria a depender da oferta residual de animais terminados em regime intensivo para atender às suas escalas, é o que observou Iglesias. Confira os preços do boi nesta quinta-feira. São Paulo, a referência média para a arroba do boi atingiu R$ 239,00. Em Goiânia, R$ 237,00 arroba. Uberaba, R$ 235,00 arroba. Dourados, R$ 231,00 arroba. E Cuiabá, R$ 206,00 por arroba. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h09, agora já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E durante a terceira reunião anual da Comissão Regional de Monitoramento e Reverificação da Eliminação do Sarampo, da Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília entre os dias 13 e 17 de novembro, o Brasil teve o seu status de país endêmico alterado para pendente de reverificação do sarampo. Esse marco foi anunciado após 74 semanas sem novas confirmações da doença. Desde 2020, o país vinha registrando uma redução significativa no número de casos de sarampo, com 20.901 ocorrências em 2019, 8.100 em 2020, 670 em 2021 e apenas 41 em 2022, sendo o último caso confirmado em junho deste ano no Amapá. O Ministério da Saúde tem desempenhado ações conjuntas com estados e municípios para interromper a circulação do vírus do sarampo, especialmente nos 4 estados com maior transmissão em 2022. Amapá, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa nova condição possibilita que o Brasil inicie o processo de recertificação como país livre do sarampo, uma categoria que foi suprimida em 2019. A reintrodução do vírus em 2018, devido a um intenso fluxo migratório de países vizinhos e às baixas coberturas vacinais em vários municípios, havia levado à perda da certificação obtida em 2016. E a secretária nacional de Políticas Penais vai transferir nos próximos dias o líder máximo do primeiro comando da capital, Marco Williams Herbas Camacho, Marcola, da Penitenciária Federal de Brasília para outra unidade da segurança máxima. O novo endereço do chefe da facção e a data da transferência não foram divulgados por motivo de segurança. A informação, contudo, foi confirmada com fontes do governo federal. A medida ocorre após o setor de inteligência das penitenciárias federais identificarem um plano em andamento para sequestrar e matar policiais penais federais. Os servidores seriam usados como moeda de troca em uma possível negociação pela libertação da cúpula da facção, que cumpre pena em Brasília. Uma das estratégias da pasta está na portaria assinada pelo secretário nacional de Políticas Penais, Rafael Velasco. O documento determina alterações do transporte de presos de altíssima periculosidade de unidades que integram o sistema penitenciário federal. Black Friday, compras por impulso podem levar ao endividamento. Quem faz esse alerta é Janaína Oliveira. Última sexta-feira de novembro, dia escolhido pelos brasileiros para realizar a chamada Black Friday, quando, em via de regra, ocorreriam descontos significativos em produtos e serviços. Muitos esperam pela data para comprar algo que estão precisando há tempos. Já outros não precisam de nada, mas mesmo assim
não resistem e compram. E isso não pode acontecer. Especialistas alertam que comprar por impulso pode levar ao endividamento. O advogado tributarista Antônio Carlos Moradi dá algumas dicas de como fugir dessa armadilha. A primeira coisa é, quanto dinheiro você pode gastar na Black Friday? Se não pode gastar nada, não compra nada. Ninguém é obrigado a comprar alguma coisa só porque é Black Friday. Uma coisa interessante é a gente se perguntar, né, por que a gente quer comprar alguma coisa? É um desejo ou uma necessidade minha? Importante é definir o que é prioridade pessoal ou familiar, né? Priorize, coloque em perspectiva de prioridade aquilo que se vai comprar. Aí depois que colocou essa prioridade, vai comprar somente o que está na lista. O administrador especialista em finanças pessoais, Wilson Pires, complementa as dicas com outro alerta. Atenção aos descontos, eles precisam realmente ser vantajosos. Que ele saiba quanto custava, em tese, aquele produto há 2 meses atrás e quanto custa hoje. Veja, se o desconto dado, sei lá, um valor de 20%, por exemplo, 30%, ainda é um valor baixo, um percentual baixo. Os percentuais têm que ser aplicados numa liquidação de Black Friday, são percentuais altos. É vender o produto com 50% de desconto, 60% de desconto. O cuidado também deve ser redobrado em relação às fraudes, segundo o administrador. Cair em um golpe pode levar ao endividamento sem nem sequer ter o produto. Não comprar em plataformas, estabelecimentos que você não conhece pela internet. Hoje no Brasil, 30% das fraudes, que geram até crimes, são por compras de internet. Então, pesquise, investigue e veja se aquele vendedor tem competência, se é sério, se não é uma arapuca. Algumas dicas para não cair em fraudes em compras online são: sempre verificar o domínio, o endereço. Quando é golpe, ele vem com letras a mais, erradas, maiúsculas ao invés de minúsculas, entre outros pontos. Verifique se a conexão é segura. Ao lado do campo onde fica o endereço do site, aparece o ícone de um pequeno cadeado. É exatamente esse símbolo que mostra que você está em uma conexão segura. Desconfie se a oferta for boa demais. E faça busca no Google com o nome da empresa e veja se não há fraudes envolvendo aquele site. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h14 agora. O número de falências e recuperações judiciais em Goiás teve um aumento muito significativo de janeiro a outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os pedidos de recuperação judicial concedidos pelo Judiciário, por exemplo, saltaram de 13 para 70 no período, um aumento de 538%. As falências decretadas no período tiveram um crescimento proporcional ainda maior, de 3 em 2022 para 29 nos primeiros 10 meses deste ano, ou seja, quase 10 vezes maior. Os dados são da Serasa Experian. O rendimento médio goiano chegou a R$ 2.983 no terceiro trimestre desse ano, uma alta de 8,4% em relação ao mesmo período de 2022 e a estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2023. Com o resultado, o rendimento de todos os trabalhos em Goiás se mantém na média nacional de R$ 2.982 no período pesquisado. É a segunda vez que isso acontece desde a série histórica iniciada em 2012. Já em Goiânia, o rendimento médio mensal chegou a R$ 4.096. E após encontro final de contas realizado junto a organizações sociais que tiveram contratos com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás finalizados diante do término de vigência, foram recolhidos aos cofres públicos estaduais R$20.200.000. Outros R$2.800.000 estão em fase de devolução, totalizando R$23 milhões. O processo ocorre pela verificação técnica de servidores da Secretaria da Saúde de valores residuais dos contratos. E Gracinha Caiado lança pacto de combate ao racismo. A matéria é de Leandra Matos. O governo de Goiás lançou o Pacto Goiás Sem Racismo, iniciativa que complementa ações da atual gestão no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial. O evento reuniu diversas autoridades, integrantes de comunidades quilombolas, indígenas e do movimento Coletiva das Pretas.
O pacto surgiu por meio de um decreto de autoria do Executivo e encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ferramentas de conscientização, como a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e a Década Internacional dos Afrodescendentes, apresentada pela ONU, serviram de base para a criação da Cartilha Goiana. Órgãos de governo e entidades civis serão responsáveis pelo funcionamento efetivo do pacto. Juntos, eles formarão o Comitê Estadual Gestor. A participação no grupo não é remunerada. A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta a importância do Pacto Goiás Sem Racismo. A gente sabe que isso é uma coisa histórica no Brasil e em muitos lugares do mundo. E aqui em Goiás, em primeiro lugar, se combate o racismo com punição, com aquele que acha que pode desmerecer ou ofender alguém pela cor, pela religião. Mas também se combate ao racismo com oportunidade, se combate ao racismo com ações concretas, para que essas pessoas das comunidades tradicionais possam ter oportunidade de trabalho. E o que um governo deve fazer? Oferecer ferramentas para que isso se concretize. E é isso que nós temos feito com o Goiás Social todos os dias. Entre as práticas buscadas pela medida estão a igualdade do acesso às políticas públicas para a população negra, o combate a estigmas contra pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas, ribeirinhas, povos de terreiros e comunidades de matriz africana. Além do combate ao racismo estrutural no mercado de trabalho, a repressão aos crimes de racismo, injúria racial e intolerância religiosa e ainda a ampliação da política de saúde integral. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. E o Palmeiras agora depende apenas de si para terminar o ano como campeão brasileiro. Com o empate do Botafogo em 2-2 com o Fortaleza nesta quinta-feira, o Verdão se consolidou com a melhor campanha depois de 34 jogos. Se a equipe carioca vencesse o duelo atrasado da 29ª rodada, assumiria a liderança com ponto de vantagem. Como acabou no empate, foi só os 61 pontos contra os 62 do líder Verdão. Bragantino e Flamengo também se enfrentaram nessa quinta-feira em duelo atrasado pela 30ª rodada. Os cariocas venceram por 1-0 e subiram para a terceira posição com 60 pontos, enquanto que a equipe do interior paulista permaneceu com 59 pontos na quinta colocação. O Palmeiras terá mais 4 jogos a disputar no Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe vai ao Castelão para enfrentar justamente o Fortaleza às 18h30. Depois ainda duelará com o América Mineiro, Fluminense e Cruzeiro. E o Goiás aprovou na noite desta quinta-feira um novo estatuto que extingue o cargo de presidente executivo e institui um conselho administrativo para cuidar da sua gestão. Além disso, possibilita que o clube se torne Sociedade Anônima de Futebol, uma SAF, e receba investimentos. A assembleia que aprovou o novo estatuto foi realizada no ginásio da Serrinha, sede do Verdão, e contou com a participação de 268 associados. 197 votaram a favor da mudança, enquanto 71 se manifestaram contra. O novo estatuto já passa a vigorar de imediato. Dessa forma, a próxima eleição do Goiás, marcado para dezembro deste ano, já irá acontecer nos novos moldes. O mandato do presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro termina no dia 31 de dezembro deste ano. O Conselho Administrativo será formado por 5 membros, sendo 3 eleitos pelo Conselho Deliberativo e 2 profissionais contratados com remuneração de acordo com o mercado empresarial. O novo estatuto também prevê a criação de 4 diretorias: a de futebol, administrativa e financeira, de iniciação esportiva e de novos negócios e branding. Cada uma delas comandadas por um diretor remunerado e todos eles sob o guarda-chuva de um CEO. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h21. E a expectativa de redução da área plantada com milho em virtude do atraso na semeadura e do replantio da soja deve favorecer diretamente o plantio de algodão. O presidente da Agroconsult, André Pessoa, disse que a previsão para a área plantada com a fibra 2023-24 deve ser de 1.940.000 hectares. É uma área nunca antes plantada e que vai exigir alguns sacrifícios dos produtores, e foi o que informou ele nesta quarta-feira, durante evento organizado pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Com a
área recorde, a estimativa de produção da Agroconsult para a pluma é de 3.700.000 toneladas na próxima safra. No ciclo atual, a produção é estimada em 3.200.000 toneladas. O algodão foi uma cultura agrícola que não teve a mesma derrocada de preços como a soja e o milho ao longo do ano. Os preços chegaram a ceder com o início de conflito entre Israel e Hamas. Mas a nossa expectativa é trabalhar em níveis de 82 cents a 83 cents por libra peso nessa temporada 23-24. A manutenção do preço, atrelada à redução significativa do custo de produção, que chegou a alcançar R$18.000 por hectare e agora voltou ao nível de R$12.000 a R$14.000, permitirá uma rentabilidade muito boa para a pluma na safra 23-24, é o que garantiu o executivo. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h22 e será realizado em Mineiros o espetáculo de dança O Rei Leão nos dias 30 e 1º de dezembro, a partir das 20 horas no auditório Frank Green. Quem comenta sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale é a diretora e coreógrafa Cristiana Freire. Bom, acho que grande parte das pessoas já sabem que todos os anos a De Corpo e Alma faz um encerramento do seu período letivo com um belo espetáculo de final de ano. E esse ano o tema escolhido foi o Rei Leão, que é um clássico conhecido por todos, né? É uma história que acho que dispensa comentários. Como eu disse, ele é um clássico e é disponível em filme para todos assistirem. E ele é muito, muito legal porque ele aborda várias situações da vida das pessoas, das relações familiares, enfim. Todo o nosso elenco, genuinamente mineirense, são bailarinos todas as idades, são crianças, jovens e adultos, e todos trabalham com bastante seriedade e profissionalismo para entregar um produto de extrema qualidade ao público. Quem tiver interessado, então, em prestigiar esse evento, fala aí o dia, o horário, o local, né? E como que a pessoa pode fazer para adquirir o ingresso? Bom, o espetáculo estreia na semana que vem, são 2 dias, o espetáculo é igual nos 2 dias, dia 30 de novembro e 1º de dezembro, às 20 horas, no centro de treinamento, né? No Teatro Frank Green. Os ingressos podem ser adquiridos através do nosso WhatsApp e redes sociais ou diretamente na recepção da academia, com as nossas secretárias. Corro que os ingressos já estão no fim, porque temos vários participantes e todos, obviamente, levam seus familiares. Vale a pena conferir, porque é uma grande produção. A gente faz uma produção maravilhosa, com cenários virtuais, iluminação de fora. Os figurinos não são confeccionados em Mineiros, também são todos confeccionados fora da cidade, para garantir a qualidade que a gente precisa. E é isso. Quem conhece nossos espetáculos e já foi, não se arrepende. E aí eu quero convidar todos para prestigiarem esse evento que há 20 anos, há mais de 20 anos, já marca nossa vida de artistas na cidade. 7h24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já, Senado quer votar pauta econômica e PEGs antes da COP28. Goiás terá mais de 6.000 casas em programa do governo federal. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, a Receita Federal liberou ontem, a partir das 10 da manhã, a consulta ao segundo lote residual de restituição do imposto de renda. No dia 30 de novembro, os 358.737 contribuintes do lote devem receber os valores na conta informada na entrega da declaração. Para saber se vai receber nesse lote, o contribuinte deve ir ao site Meu Imposto de Renda e na lista de serviços clicar em consultar a restituição. Para consulta simples, basta acessar o link e informar o CPF, ano da declaração e a data de nascimento. Se quiser informações mais detalhadas, basta ir ao portal ECAC. Por meio do endereço eletrônico, é possível saber o status da sua declaração e descobrir se ficou alguma pendência ou divergência de se sua declaração também pode estar na malha fina. No ECAC ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração. Para acessar é preciso informar o CPF, código de acesso e senha ou fazer o login com a conta gov.br.
Após semanas de indefinição sobre a agenda econômica do governo no Senado Federal, líderes partidários acordaram a pauta de votações para a próxima semana. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira, senadores decidiram apreciar projetos antes da COP28, que começa na próxima quinta-feira. Além de autoridades do governo federal, a comitiva que vai para a conferência que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes, contará com deputados e senadores. O evento vai de 30 de novembro a 12 de dezembro, mas o presidente Lula finaliza sua participação na conferência no dia 2 de dezembro. Depois da COP28, Lula segue para a Alemanha, onde fará uma visita oficial a autoridades. Por outro lado, a comitiva de senadores deve embarcar para a COP28 somente no dia 5 de dezembro. Por isso, a expectativa é de que os parlamentares agilizem a agenda na próxima semana. 7h34, estamos vivendo a plenitude da Black Friday e cuidados para evitar golpes nessa data promocional. Quem vai trazer esse alerta é Renê Almeida. Black Friday ocorre nesta sexta-feira em todo o país. Uma das grandes datas do varejo brasileiro, deve oferecer boas promoções em produtos dos mais variados gêneros. Mas para aproveitar os descontos sem cair em golpes, é preciso tomar vários cuidados. A assessora técnica do Procon de São Paulo, Karina Mink, afirma que a prevenção começa com um monitoramento prévio em vários sites dos preços dos produtos que se tem interesse. Uma das coisas mais importantes é que o consumidor tenha atenção nas ofertas mais vantajosas, né? Esses algoritmos vão indicar para ele uma coisa que ele está pesquisando, né? Então é uma coisa que ele tem o desejo de adquirir, mas todas as ofertas extremamente vantajosas, elas podem indicar, né, algum indício de fraude. Então é assim, muito importante que ele tenha feito pesquisa no mercado, que ele tenha visto a evolução do preço, né? Se ele já tenha procurado sites confiáveis, sites com uma identificação completa da loja, site que inclui o CNPJ, razão social, telefones de contato, formas de contato, ele se certificar que as informações que estão lá estão corretas. É importante controlar a empolgação ao ver uma grande oferta. Esse sentimento pode diminuir a atenção na hora da compra e facilitar golpes. Também pode levar a compras por impulso, que levam a dívidas difíceis de serem pagas. A assessora do Procon alerta para sites que oferecem apenas pagamentos via Pix. Mas quando você só tem esse meio, aí você tem algum problema, você tem dificuldades depois com os mecanismos de devolução. E muitas vezes você pode ver que os nomes são muito parecidos com os das grandes empresas. Às vezes troca uma SA por uma limitada, mas é o nome da empresa. Então o Pix demanda uma atenção ainda redobrada para essa forma de pagamento, porque para você resgatar os valores é assim, bastante complexo depois que você faz uma transferência indevida ou equivocada ou induzida ao erro, né? Nesta quinta-feira, o Procon de São Paulo divulgou uma lista com 78 sites que devem ser evitados pelos consumidores durante a Black Friday. Essas empresas tiveram reclamações registradas no órgão, foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas. A lista pode ser conferida no site do Procon SP. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.